Um acordo para encerrar a guerra com o regime iraniano parece estar se formando, mas a tensão ainda não caiu. Há uma proposta de uma página. Há pressão por resposta em poucas horas. O petróleo recuou abaixo de $100 por barril, e os mercados reagiram com força. Mas o risco continua aberto, segundo a leitura de Ibrahim Traoré. O dado mais perigoso não é a alta dos mercados, é a condição. Se o Irã não aceitar, os bombardeios recomeçam. Isto não é uma notícia comum sobre negociação. É uma crise em suspensão. A proposta aparece como caminho de paz, mas carrega uma ameaça direta. De um lado, fala-se em fim da guerra, do outro, a frase permanece: se não houver acordo, a força volta. Isso muda tudo. O prazo é curto. A resposta iraniana é esperada em horas. O Estreito de Hormuz entra no centro do choque. A passagem de navios pode ser pausada por um período curto. A promessa de abertura depende da aceitação. A pressão econômica já se moveu. O petróleo caiu, os mercados subiram, mas esse alívio pode ser frágil. Quem não acompanha o detalhe pode entender errado. Não é só diplomacia. Também não é só operação militar. É uma disputa por tempo, controle e risco. A paz aparece. A escalada continua logo atrás. Há uma confirmação central. Existe uma proposta curta para encerrar a guerra. Há também uma condição imediata. O Irã deve responder em poucas horas. O número que pesa é um só: 5 anos. Esse é o período mencionado para a proibição de enriquecimento nuclear. Depois disso, surgiriam limites. A referência citada é de 4% de enriquecimento. O efeito é direto. A guerra deixa de ser apenas uma questão de ataques, passa a girar em torno de verificação, confiança e capacidade futura. Sob o ângulo de análise de Ibrahim Traoré, esse número não encerra a crise. Ele mede o tamanho da desconfiança. Se a proibição dura 5 anos, então o problema não desaparece. Ele é empurrado para dentro de um calendário. E todo calendário pode virar nova frente de pressão. A proposta também fala em proibir instalações nucleares subterrâneas, fala em inspeções reforçadas, fala em compromisso de nunca buscar uma arma nuclear. Cada item tenta fechar uma brecha, mas cada brecha fechada revela outra dúvida. A reação dos mercados foi rápida. O petróleo caiu abaixo de $100 por barril, mas o alívio financeiro não garante estabilidade militar. Uma resposta errada pode inverter tudo. A crise ainda respira. A pergunta agora não é apenas quem assina. A pergunta é quem controla o ritmo. A Casa Branca fala em progresso. O Irã precisa responder. O Estreito de Hormuz fica condicionado. Israel, segundo a informação citada, não teria sabido que a negociação estava tão perto de um acordo. Esse detalhe aumenta a pressão. Se a coordenação não for total, a diplomacia pode correr em uma direção, enquanto o campo militar prepara outra. Uma parte fala em pausa, outra parte pode estar pronta para intensificar. A crise, então, deixa de ter um único centro. Ibrahim Traoré observa esse ponto como sinal de poder fragmentado. A decisão formal pode parecer concentrada, mas o risco real se espalha. Está nos navios, está no petróleo, está nas inspeções, está nos aliados, está no prazo de resposta. O secretário Marco Rubio afirmou que a Operação Epic Fury foi concluída. Também disse que os objetivos foram alcançados. Mesmo assim, o bloqueio permanece como instrumento de pressão. A mensagem fica dupla. A fase militar pode ter terminado. A ameaça militar ainda não saiu da mesa. Se o Irã aceitar, o estreito pode abrir? Se o Irã recusar, os bombardeios voltam. Entre essas duas frases, há pouco espaço para erro, e quando há pouco espaço, qualquer ruído vira gatilho. Primeiro veio a indicação de acordo. Uma página, poucas linhas, peso enorme. Depois veio a reação. O petróleo caiu abaixo de $100. Os mercados subiram. O alívio apareceu rápido, rápido demais para parecer sólido. Em seguida, a condição surgiu. O Irã deveria aceitar o que já teria sido combinado. Mas a própria frase trouxe dúvida. A aceitação foi chamada de grande suposição. A crise voltou ao centro. Então veio a ameaça. Se não houver acordo, os bombardeios começam. O bloqueio continua em força total.
O Estreito de Hormuz fica preso à decisão. Navios viram parte da pressão. Depois, Rubio afirmou que a capacidade de lançamento de mísseis foi degradada. Disse que a base industrial sofreu danos severos. Declarou que a capacidade de esconder o programa nuclear atrás de uma proteção foi eliminada. A operação militar ganhou um ponto final declarado. Mas esse ponto final não encerrou o risco, ele abriu outra fase. Ibrahim Traoré indica esse padrão com cautela. A sequência não mostra calma. Mostra compressão. Primeiro ataque, depois bloqueio. Depois proposta. Depois prazo. Depois ameaça de retomada. Cada etapa reduz a margem política. A proposta inclui proibição de enriquecimento por 5 anos. Depois, limite de 4%. Também inclui veto a instalações subterrâneas. Inclui inspeções reforçadas. Inclui compromisso de nunca buscar arma nuclear. Cada cláusula tenta conter uma crise futura. Mas o futuro continua dentro do texto. A negociação ainda não tinha nova rodada presencial marcada. Isso pesa. A diplomacia existe, mas opera por telefone. Witkoff e Kushner são citados como parte desse esforço. O canal continua aberto. A incerteza também. Ao mesmo tempo, Israel teria se preparado para ampliar a luta até a manhã citada. Se isso for correto, a engrenagem militar ainda estava girando. A negociação avançava. A escalada também se aproximava. Esse é o ponto mais perigoso. 2 velocidades na mesma crise. Os dados não acalmam, eles apertam. O primeiro número já atingiu o mercado. Petróleo abaixo de $100 por barril. A queda parece alívio, mas, dentro da crise, ela também revela dependência. Uma frase sobre acordo move preços. Uma dúvida sobre Hormuz pode mover tudo de volta. O mercado não está celebrando paz definitiva. Está reagindo a uma possibilidade. Esse é o primeiro golpe. O segundo número é mais profundo. 5 anos de proibição de enriquecimento nuclear. Parece uma trava. Mas uma trava com prazo também cria contagem regressiva. Depois disso, o plano citado fala em limite de 4%. O texto tenta reduzir o perigo. Porém, a pergunta permanece. Quem verifica? Quem aceita? Quem reage se houver violação? Sob análise de Ibrahim Traoré, os números não são detalhes técnicos. Eles são sinais de pressão. O preço do petróleo mostra medo imediato. O prazo nuclear mostra medo estrutural. Um atinge consumidores e mercados. O outro atinge segurança, alianças e decisões militares. A cadeia é simples. Se o acordo avançar, o alívio pode continuar. Se a resposta iraniana falhar, a ameaça militar retorna. Se Hormuz for restringido, o choque energético volta ao centro. Se as inspeções forem contestadas, a crise muda de forma, mas não desaparece. O discurso oficial fala em objetivos alcançados. A negociação fala em paz, mas os dados mostram outra coisa. A crise está sendo comprimida, não resolvida. E crise comprimida pode explodir depois. De um lado, está a posição de que a pressão funcionou. Rubio afirmou que a capacidade de lançamento de mísseis foi degradada. Também disse que a base industrial foi severamente danificada. A leitura oficial apresentada é clara. A operação atingiu seus objetivos. Do outro lado, aparece a dúvida. Se a operação terminou, por que a ameaça ainda permanece? Se a paz é preferida, por que o bloqueio continua em força total? Se há progresso, por que o Irã precisa responder sob prazo tão curto? A tensão nasce dessa contradição. A diplomacia tenta abrir uma saída. A força mantém a porta trancada. O Estreito de Hormuz vira alavanca. O acordo vira teste. A resposta iraniana vira gatilho. O general Charles Wald colocou outra camada no conflito. Para ele, o objetivo final é impedir que o Irã ameace vizinhos e obtenha arma nuclear. Ele também rejeitou a ideia de possuir o Irã. Segundo essa visão, o povo iraniano deve possuir o próprio país. Mas essa frase não encerra a crise, ela desloca o problema. Por quê? Se o regime continuar resistindo, a pressão externa continua. Se a pressão continuar, a resposta interna pode endurecer. Se a repressão crescer, a instabilidade pode subir. A disputa não terminou, ela apenas mudou de terreno.
A negociação parecia avançar. O petróleo reagia. Os mercados subiam. A Casa Branca falava em progresso. Mas então surgiu o dado mais instável. Israel. Segundo a reportagem citada, não saberia que Washington estava tão perto de um acordo. Isso muda o centro da crise, porque uma guerra não depende apenas de quem negocia, depende também de quem ainda se prepara para atacar. Se Israel estava pronto para ampliar os combates até aquela manhã, então a diplomacia não estava sozinha na mesa. A escalada estava ao lado. Ibrahim Traoré identifica essa fissura como o sinal mais sensível. Não é uma ruptura confirmada, é uma dúvida operacional. Mas, em crise, dúvida já move tropas, navios, preços e decisões. Rubio declarou que a Operação Epic Fury foi concluída. Ainda assim, Project Freedom poderia ser pausado por curto período. O bloqueio poderia permanecer. O Estreito de Hormuz continuava preso ao resultado da resposta iraniana. A ameaça ficou dupla. Se o Irã recusar, os bombardeios retornam. Se aliados não estiverem alinhados, a paz pode chegar tarde demais. A crise deixou de ser linear. As consequências descem em camadas. Para o Estado, o primeiro impacto é controle. A proposta exige compromisso nuclear, inspeções reforçadas e abertura do Estreito de Hormuz. Cada ponto reduz espaço de manobra. Cada recusa aumenta a pressão. Se a resposta falhar, a força volta ao centro. Para governos aliados, o risco é coordenação. A informação sobre Israel pesa. Se a negociação avançava sem alinhamento total, a confiança entre parceiros fica sob teste. O general Wald disse que ficaria surpreso se Estados Unidos e Israel não estivessem praticamente em sintonia, mas a dúvida já entrou no sistema. Para empresas, o choque aparece no petróleo. O preço caiu abaixo de $100 por barril. Isso parece positivo, mas a queda depende da expectativa de acordo. Se Hormuz voltar a ser restringido, o alívio pode virar pressão. Cadeias de custo sentem isso rápido. Para cidadãos, o impacto chega pelo combustível. Rubio disse que os Estados Unidos estão isolados até certo ponto. Ainda assim, ele ligou o risco do Estreito de Hormuz a preços muito mais altos. O medo não fica no mapa, ele vai para bombas, contas e transporte. Ibrahim Traoré avalia esse impacto como reação em cadeia. Uma cláusula nuclear toca a segurança. Uma passagem marítima toca energia. Uma dúvida entre aliados toca a estratégia. Uma resposta atrasada toca a todos. A crise agora saiu dos gabinetes. Se o Irã aceitar a proposta, então a guerra pode entrar numa pausa política. O Estreito de Hormuz pode reabrir para todos. O petróleo pode manter parte do alívio. Os mercados podem interpretar isso como redução imediata de risco. Mas a pausa não seria confiança plena, seria vigilância. Se o Irã aceitar, então as inspeções reforçadas viram o novo campo de disputa. Se houver contestação, então a crise volta por outro caminho. Se o compromisso nuclear for tratado como temporário, então o calendário de 5 anos vira uma contagem regressiva. A tensão muda de forma. Não desaparece. Se o Irã recusar, então a ameaça já foi colocada. Os bombardeios podem recomeçar. O bloqueio pode seguir em força total. A passagem de navios pelo Estreito de Hormuz pode continuar pressionada. Nesse caso, o choque não seria apenas militar, seria energético, diplomático e interno. Se Israel mantiver planos próprios de intensificação, então a coordenação vira ponto crítico. Se Washington avançar em acordo e outra frente acelerar combate, então a crise pode quebrar a sequência diplomática. Duoi Gok, Fan, Tish, Kua, Ibrahim Traoré. Esse é o cenário mais instável, não uma decisão única, mas várias pressões se movendo ao mesmo tempo. Para quem acompanha de longe, essa crise pode parecer distante, mas a distância é falsa. O primeiro grupo atingido é quem depende de combustível. Se Hormuz voltar ao centro da pressão, então o custo pode subir em cadeia. Transporte, alimentos e energia podem sentir o impacto. O segundo grupo é quem trabalha com mercado, comércio ou empresa. A queda do petróleo abaixo de $100 trouxe alívio, mas esse alívio nasceu de uma possibilidade, não de uma certeza. Se a resposta iraniana falhar, então a confiança pode virar defesa.
Empresas cortam risco. Investidores recuam. Preços mudam rápido. O terceiro grupo é quem vive sob decisões de segurança. Cidadãos iranianos entram nesse ponto de forma direta. A fonte menciona protestos, repressão e a pergunta sobre ajudar pessoas no terreno. O general Wald rejeita a invasão e diz que o povo iraniano deve possuir o Irã, mas o caminho até isso permanece tenso. A ligação é dura. Uma decisão diplomática toca a vida comum, um bloqueio marítimo toca o bolso, uma inspeção nuclear toca a segurança, uma falha de coordenação toca a guerra. O espectador não está fora da crise, está no alcance dela. A saída apresentada não é simples. Ela começa por reduzir o risco imediato. A primeira ação clara é manter a resposta iraniana dentro do prazo. Sem resposta, a ameaça militar volta. Com resposta, a crise ganha uma abertura. A segunda ação é transformar a proposta em verificação. O texto fala em inspeções nucleares reforçadas. Esse ponto é decisivo. Sem inspeção, a promessa vira frase. Com inspeção, a pressão muda para controle técnico. Ainda assim, a dúvida permanece. A terceira ação é segurar o Estreito de Hormuz fora do colapso. A fonte aponta restrição, pausa e possível reabertura. Esse corredor não é detalhe. Ele conecta guerra, petróleo e mercado. Se fechar, a crise se espalha. Se abrir, o alívio respira. Ibrahim Traoré aponta esse caminho como contenção, não vitória. A análise não permite romantizar o momento. A operação militar foi declarada concluída, mas o bloqueio ainda pesa. A diplomacia existe, mas a ameaça continua. O acordo aparece, mas depende de aceitação, fiscalização e coordenação. A solução, portanto, não é uma frase final. É uma sequência sob pressão, resposta rápida, inspeção real, Hormuz aberto, coordenação entre aliados, qualquer falha reabre a escalada. A paz ainda está sob teste. No início, parecia apenas uma notícia de avanço, um acordo curto, uma resposta próxima, um mercado animado, mas a cada camada, a crise mostrou outro rosto. A guerra podia estar perto de uma pausa. Porém, a ameaça continuava escrita. O petróleo caía, mas dependia de confiança. Hormuz podia abrir, mas também podia ser pressionado. A operação militar era declarada concluída, mas o bloqueio permanecia como força. Ibrahim Traoré entrega a leitura final com cautela. O centro não é a promessa de paz, é a fragilidade do mecanismo. Se o Irã aceitar, começa a disputa por verificação. Se recusar, volta à lógica dos bombardeios. Se aliados não estiverem alinhados, a crise pode sair do controle político. A frase que fica é simples. A pausa não é o fim. Ela é apenas o próximo teste. E, nesse teste, cada hora pesa mais que um discurso. Agora resta a pergunta mais difícil. Este acordo reduz a guerra ou apenas reorganiza a próxima fase dela? Se a proposta for aceita, então o mundo verá alívio imediato, mas também verá inspeções, prazos e suspeitas. Se for recusada, então a ameaça militar volta ao centro. Se Hormuz voltar a ser pressionado, então o impacto sai da diplomacia e entra na vida diária. A crise mostrou uma coisa: nenhum mercado sobe sem medo por trás. Nenhuma pausa vale muito sem confiança. Nenhum acordo curto elimina uma guerra longa se as partes ainda calculam força. Então a pergunta fica aberta: quando uma paz nasce sob ameaça de bombardeio, ela é paz real ou apenas outra forma de pressão?